Logo mais às 19 horas, o Fórum Parlamentar Catarinense, senhor presidente, estará reunido. Ele se compõe com os 3 senadores do nosso Estado, os colegas Luiz Henrique e Paulo Bauer, e mais os 16 deputados federais. E neste fórum, que agora no fim do expediente estará reunido, vão comparecer diversos empresários da Federação das Indústrias de Santa Catarina, presidida pelo eminente catarinense Glauco Corte. Ele é o presidente e estará liderando essa comitiva para trazer um feedback do que foi o desenvolvimento industrial, do que foi a indústria catarinense e as perspectivas para o nosso Estado e também uma análise sobre o Brasil. Durante o encontro, como eu disse, apresentarei um balanço do setor em 2012 e principalmente suas principais demandas. Essa aproximação da representação empresarial com a política é de vital importância para que sejam alcançados os objetivos comuns de crescimento. A indústria desempenha papel relevante na economia nacional e, nos últimos anos, tem enfrentado um cenário difícil, fruto da conjuntura internacional e, especialmente, das condições internas de crescimento. Contudo, as perspectivas dos industriais são otimistas. De acordo com o informe conjuntural da Confederação Nacional da Indústria, apesar do fraco desempenho de 2012, a economia e a indústria brasileira retomarão o crescimento no próximo ano. Os indicativos da CNI são nesse sentido. O Produto Interno Bruto do país terá uma expansão de 4% e a indústria crescerá 4,1% no próximo exercício, em 2013, portanto. Oxalá essa premonição ela venha a acontecer. Inclusive, teremos a oportunidade de discutirmos e debatermos de que maneiras, de onde, como é que vai se tirar, qual é a base, de onde é que buscaram, mas são os estudos que eles detêm de que o próximo ano haverá um aquecimento no Brasil. A concretização dessas estimativas, no entanto, depende, aí tem o entanto, tem os senões, da redução dos custos de produção e do aumento da produtividade. O Brasil pode crescer com mais ou menos intensidade. Com avanços na competitividade, podemos crescer 4% ou mais de forma sustentada. Sem eles, o teto é de 3%, adverte o estudo. É o que eles dizem. Então, tem esses senões, se corrigirmos alguns rumos, é possível nós chegarmos aos 4% e a indústria 4,1%. Se não corrigirmos, deve, mesmo assim, ficar em 3%. Nesse aspecto, ainda temos um longo caminho a percorrer. No final de novembro, a Federação das Indústrias de São Paulo divulgou o ranking da competitividade, comparando determinados aspectos entre 43 países que representam 93% do PIB mundial. E nesses 43 países, o Brasil ficou em 37º lugar. O índice da Fiesp reuniu mais de 50 mil informações sobre 8 fatores determinantes: economia doméstica, abertura, governo, capital, infraestrutura, tecnologia, produtividade e capital humano. No primeiro grupo, com a competitividade elevada, se encontram países como os Estados Unidos, em primeiro lugar no ranking com 91,8 pontos. A região chinesa de Hong Kong, segunda colocada, Coreia do Sul na 5ª colocação e Irlanda no 8º lugar. O Brasil
E aí vem descendo, 91,8 Estados Unidos, e aí vem descendo um pouco de Hong Kong, a Coreia do Sul, e na quinta e a oitava a Irlanda, mas todas passando de 50 pontos. O Brasil figura no grupo de competitividade baixa, com 22,5 pontos. Ocupando a 37ª colocação, ainda está abaixo de países como o México, que aparece no ranking em 34º lugar, com 28,3 pontos, e a Tailândia em 35º. Entre os principais entraves está a alta carga tributária e as carências de infraestrutura, que elevam consideravelmente os custos de produção. Isso no caso do Brasil. Se nós atacarmos essas frentes, sem dúvida alguma, para nós sairmos e melhorarmos a nossa posição entre os melhores do mundo, entre os primeiros 50 do mundo, nós precisamos fazer algumas mudanças. No primeiro quesito, o governo federal tem feito esforços para a redução dos tributos, apesar de serem pontuais e localizados. Ontem mesmo, por exemplo, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, quando esteve na Comissão de Economia da Casa, anunciou um novo pacote de estímulo voltado ao setor de construção civil. Uma reforma tributária mais ampla deve buscar 3 eixos principais: reduzir, simplificar e distribuir. Repito, reduzir, simplificar e distribuir. A carga atual corresponde a cerca de 35% do PIB, índice que sacrifica produtores e consumidores de todas as áreas da economia. A simplificação, é o segundo item, que é reduzir, simplificar e distribuir. A segunda posição, então, é simplificar. A simplificação na forma de arrecadar os tributos tem igual importância, uma vez que a profusão de leis e regramentos provoca excessiva burocracia, bitributação e demanda esforços humanos das empresas. Já no âmbito da distribuição, que é o terceiro item que levanta o tripé, que é reduzir, simplificar e distribuir. Vamos no terceiro item para formar o tripé, na distribuição. Neste âmbito, a questão deriva diretamente do vetor infraestrutural. Ora, com 60% do total arrecadado nas mãos da União, total arrecadado do Brasil, 60% das mãos da União, e estados e municípios têm exaurido a sua capacidade de realizar investimentos em infraestrutura. Reverter este quadro com uma repartição mais justa do bolo é a própria refundação do Pacto Federativo. É nós refundarmos o pacto, é revermos isso, é reestruturarmos, é recompactarmos essa questão do pacto. Para piorar o quadro, temos a complicada situação da dívida pública dos entes federados com a União. As atuais regras tornam o débito impagável. Vale destacar aqui a sugestão proposta pelo eminente senador catarinense Luiz Henrique, de permitir que os devedores apliquem uma parcela dessa dívida para investimentos em infraestrutura. O encaminhamento promoveria, vou concluir, não, presidente, o encaminhamento promoveria a descentralização dos recursos, a realização mais dinâmica de obras essenciais ao crescimento e, em última instância, a redução da dependência com o governo federal. Para consolidar o caminho do crescimento sustentável de longo prazo, é indispensável que a União abdique dessa concentração monárquica, permitindo o restabelecimento do equilíbrio na federação. Essa nova presidente, Ana Amélia, que preside essa sessão nesse momento, e antes de viajar, representou o Senado na ONU, nos Estados Unidos, essa é a reflexão que trago à casa nesta tarde, que nós precisamos para sairmos do 37º, para melhorarmos a nossa posição.
concluindo, para melhorarmos a nossa posição, nós precisamos encarar alguns temas no próximo exercício, para que o crescimento, segundo a CNI, tenha condições de se concretizar em 2013, nós temos que fazer alguns deveres de casa. Essa é a grande dica. Se nós fizermos isso, nós teremos um ano melhor que este. Trago essas considerações e finalizando, para o meu tempo já ter se esgotado, saudando novamente também, não só a presidente do Senado, que exerce essa função, mas também a volta, pelo que vejo, ou pelo menos vem visitar a casa, ou passa por aqui para matar saudades, do eminente senador do Mato Grosso do Sul, ex-governador Brairo Macha.